Beleza, pessoal? Hoje eu vou trazer umas dicas, de desempenho do computador. Fazer com que o seu computador melhore aí um pouco, essa questão do uso diário que você vai ter com a máquina. Às vezes você pode estar pensando agora, vou comprar um computador novo porque não estou aguentando mais esse que eu estou usando, Às vezes você pode postergar isso aí um pouquinho, um ano e meio, 2 anos, vendo essas dicas que eu vou passar agora. A gente vai passar, eu vou estar passando aqui algumas questões para melhorar o desempenho através do hardware, trocando peças do computador. Beleza? Vamos lá para as dicas. Algumas dicas que eu vou dar aqui para vocês, como é essa parte de hardware, que eu vou estar passando para vocês, ela vai ser uma questão assim que haverá até um custo, para se fazer isso, porque a gente vai estar mexendo exatamente com a peça, A gente não vai estar consertando ou colocando, a gente pode estar trocando ou adicionando alguma coisa aí. Vejam, às vezes você tem um computador que está um pouquinho lento, ou até um pouquinho não, mas bastante lento. E às vezes pode ser referente a algumas peças que você tem aí no computador. Então, por exemplo, memória, pode ser uma baixa quantidade de memória, pode ser com que afete o carregamento de alguns programas, dentro do seu sistema operacional. Outra coisa, o seu processador, será que ele está suportando a quantidade de informações que você esteja processando aí durante o uso de algum programa? Então, tem que se analisar algumas questões importantes aí antes de vocês utilizarem esse método, para fazer aumentar o desempenho aí da sua máquina. Se o computador é muito antigo, você comprou ele, por exemplo, há uns 4, 5 anos atrás, provavelmente hoje você não vai encontrar algumas peças aí no mercado, porque a tecnologia hoje, ela costuma evoluir numa velocidade muito grande, Então, provavelmente algumas peças pode ser que vocês não encontram, mas, por exemplo, algumas peças padrões de uso contínuo, como memória, HD e placa de vídeo, são itens que vocês vão conseguir acrescentar no computador e fazer com que eles consigam ter um melhor desempenho. Já vou dar alguns mais detalhes sobre esses 3 itens que eu comentei. Mas o processador, por exemplo, às vezes as pessoas querem fazer com que o processador, troque aí o processador para vocês conseguirem atingir aí um desempenho melhor em alguns programas, porém, um processador novo pode ser que vocês não encontrem aí facilmente, Então, o que vai acontecer? Não encontrando esse processador para a sua máquina, então vamos para 3 itens que podemos acrescentar no computador e fazer com que ele tenha um desempenho melhor, Por exemplo, memória, como eu coloquei ali. A memória, então, é um componente que vocês vão poder aumentar dentro do computador, porém, vejam as seguintes circunstâncias para adicionar um componente como esse. Então, a memória aqui é responsável por carregar as informações do seu computador. Ou seja, se você tem aí, por exemplo, algumas informações, alguns programas, e na hora de abrir esse programa ou utilizar vários ao mesmo tempo, a máquina começa a apresentar alguma lentidão, então vai ter a necessidade de aumentar a memória, certo? E isso vai fazer com que vocês consigam utilizar vários programas ao mesmo tempo. Porém, nunca esqueçam que o processador é algo importante dentro da máquina, E se você tiver aí algum
dependendo de alguns modelos. Por exemplo, a gente tem o Celeron, né, da linha Intel, e tem o Sempron da linha AMD. Então assim, se vocês tiverem esses dois processadores dessa linha mais básica, o que vai acontecer? Provavelmente vocês, se a lentidão da máquina vier de algum uso de algum programa, então provavelmente pode ser que vocês não consigam atingir o êxito de deixar a máquina mais rápida, por causa do seu processador, tá? Mas você vai conseguir aliviar alguns sintomas dessas máquinas aí, que estão apresentando lentidão fazendo isso. Então, acrescentando mais memória, né? Então, se você tem, por exemplo, 2 GB de memória RAM, o que vai acontecer? Você vai poder aumentar ele para, por exemplo, 4 GB de memória, colocando aqui mais um pente de 2 GB, ok? Ou seja, o computador, a placa-mãe, ele vai ter aqui um slot para uma memória que já está conectada à memória de 2 GB, e vocês vão poder comprar mais um slot idêntico desta memória para adquirir e colocar lá no computador. É simples, é fácil a instalação dela. Eu demonstro logo para vocês, né, o encaixe desses componentes aí, que é super simples, não vai ter dificuldade nenhuma. Bom, gente, aqui é a demonstração da memória RAM. Eu vou estar retirando ela, que ela já está encaixada, mas eu vou fazer uma demonstração para vocês do encaixe, tá? Aqui eu vou dar um zoom para vocês verem, ó. Esse é o slot de memória, tá? Esse aqui é o slot de memória RAM. Reparem bem, ela tem algumas travas brancas, né? Olha, tem uma próximo já da memória aqui e aqui embaixo também, em cima e embaixo. Então vocês vão pressionar com os 2 dedos, destravando essa trava para fora, ó. Automaticamente essa memória ela desencaixa e aí você já consegue retirar ela. Vocês viram que é super fácil, né? Ó, super fácil retirar a memória, ok? Para encaixar, então, você vai ter aqui a memória, ó. Nunca peguem dessa forma na memória, tá? Sempre peguem pelas laterais, ok? E com isso vocês vão fazer o quê? Posicionar a memória no slot. Um detalhe importante, ó, reparem que aqui você tem um corte específico, tá? Esse corte aqui, ele vai ter que ser igual ao do slot que você esteja encaixando, tá? Ó, alguns podem estar um pouquinho mais afastado um do outro, então reparem bem, tá? Na hora de encaixar, para não colocar errado, só encaixa de uma forma, ó. Reparem aqui, ó, o encaixe ele fica diferente, tá certo? Então, a forma correta, vamos lá. Na hora de encaixar, pressionar com os dedões aqui e a trava automaticamente ela fixará na memória, ok? E na hora de encaixar a peça, como que vai ser? Precisa instalar alguma coisa? Precisa configurar alguma coisa? Não. A memória você encaixou, se ela funcionar, ela vai ligar o computador e vai funcionar normalmente. Agora, se ela não for compatível, o computador ele não vai nem ligar, provavelmente ele vai gerar alguns bips, né, gerados aí pela placa-mãe, e aí com isso vai fazer com que o computador não ligue. Você já vai ver de cara que essa memória não é compatível com o seu computador, tá certo? Vejam, aqui então você tem 2 pentes de 2 GB, que é o mais aconselhável você fazer caso você queira vir a ter aí 4 GB de memória RAM. Muita gente faz o quê? Por não achar uma memória idêntica ao seu computador, eles adquirem aí um pente de 4 GB. Um pente de 4 GB.
vai ficar com 4 GB de memória, vai. Porém, a velocidade do seu computador ela não vai ser a mesma se você tivesse o carregamento dela, não vai ter um alcance de um desempenho melhor por causa desses dois pentes. Ou seja, quando você trabalha com essas memórias em pares, você tem aí uma função chamada na placa-mãe de Dual Channel. Ok? Dual Channel. Esse Dual Channel é uma função utilizada aí na placa para dobrar aí a velocidade, para trabalhar em conjunto, né, com o seu computador. Então, a memória em si, ela trabalhando em par, ela trabalha mais rápido do que com uma somente, ok? É sempre aconselhável, então, pegar a memória que você tem no seu computador e colocá-la uma idêntica, tá? Nessa questão de memória. Se você tem 1 GB, e quer colocar, quer aumentar para 4 GB, provavelmente vocês vão ter que eliminar aí essa memória de 1 GB e acrescentar 2 pentes de 2, né? Ou consecutivamente um pente de 4 GB. Vejam com muito detalhe, porque nem todos os computadores suportam subir, né, até 4 GB de memória RAM. Então, consultem o manual da placa-mãe, tá? Vejam direitinho na placa, né? Vocês vão ter aqui a área do processador, a memória RAM, as partes inferiores aqui da placa, os chipsets. Então, por aqui mais ou menos, vocês vão ter aí uma descrição da marca, do modelo da placa, e aí vocês vão conseguir consultar com o seu fabricante, né, no site deles, o manual da placa e verificar até quanto de memória você consegue colocar nesse dispositivo aí, tá certo? Não utilizem aí, não vão comprando de qualquer jeito, porque pode ser que você gaste dinheiro à toa, tá certo? Então não aconselho. Verifiquem direitinho qual é a sua memória RAM para vocês comprarem certinho esses equipamentos. As memórias, então, elas se baseiam em alguns modelos específicos. Hoje os computadores mais antigos, eles possuem aí a memória do encaixe DDR2, tá? E aqui você tem algumas frequências, né? Algumas frequências como 533, 667, 800. Isso aqui são as frequências das memórias, então tome muito cuidado. Apesar de você comprar um modelo correto da sua memória, você ainda tem o quê? As frequências adequadas que vocês devem comprar igual aí no momento que vocês vão adquirir a memória, tá? A gente também tem DDR3 e a DDR4 que está agora no mercado, tá certo? Então procurem verificar direitinho qual é a sua memória, beleza? Verificando aqui qual é a sua memória, podem comprar e fazer o encaixe. Agora você tem uma outra questão. Às vezes o nosso processador principal ele fica sobrecarregado por exercer várias atividades, vários processamentos exercidos aí pela área onboard da placa. Então, onboard seria o quê? Aqueles dispositivos que já estão ligados à placa-mãe. Então, a gente tem rede, USB, som, o próprio vídeo, né? Às vezes é um VGA, HDMI ou é uma entrada DVI. Então, dependendo, né, dessas entradas aí que você tenha, reparem, todas elas, a primeiro instante, numa placa onboard, como eu coloquei aqui, você vai depender, o computador em si vai depender do processador principal para trabalhar com tudo isso. E uma forma também de você desafogar essas funções específicas, né, por exemplo, da placa de vídeo, do vídeo onboard, você pode colocar uma placa de vídeo.
uma placa de vídeo. Essa placa de vídeo, então, vai processar as informações gráficas do seu computador. Muita gente pensa o seguinte, vou colocar a placa de vídeo para jogar jogo. Não necessariamente, gente, não necessariamente você precisa ter uma placa de vídeo no computador para jogar jogos, tá certo? Às vezes, se o seu computador é muito antigo, você pode escolher essa opção para tentá-lo tornar um pouco mais rápido, tá? Vejamos, aqui nessa placa de vídeo, você vai ter aí vários encaixes, tá? Vários encaixes específicos. A gente tem aí alguns modelos antigos das entradas chamadas AGP. Temos a PCI Express, que é a entrada, o slot do momento que se usa aí para as placas de vídeo. E temos uma outra entrada chamada somente PCI, que muita gente confunde essas duas aqui. Quando eu chego numa loja de informática e peço, por exemplo, uma PCI Express, uma PCI, a maioria deles eles vêm aqui com uma PCI Express, tá? Os encaixes são diferentes. A primeiro instante, só para vocês verem uma representação do desenho, você tem aqui, olha, a entrada PCI Express com um corte, uma definição bem aqui no comecinho, né, na entrada da placa. E aqui, olha, na entrada PCI, você tem um corte aqui. E a entrada ela é bem menor assim, um pouco menor, né? Não, mas faz uma diferença, não dá para encaixar nenhuma das duas aqui. Nenhuma das três, aliás, cada uma tem o seu encaixe específico, ok? AGP, PCI Express e PCI. Vejam direitinho na hora de comprar uma placa de vídeo, tá? Porque dependendo da placa, lembrando, nem sempre você precisa comprar uma placa de vídeo se for só jogar no seu computador. Você pode utilizar para melhorar o desempenho da máquina também, desafogando do processador principal ao processamento que vai acontecer ali nos dispositivos on-board da placa, tá certo? Então aqui você tem a entrada PCI, AGP, PCI Express. Logicamente que a PCI e a AGP são as entradas exclusivas para a placa de vídeo que a gente vai ter aqui na placa-mãe. Com certeza, vocês utilizando uma entrada aqui como essa, vocês já vão ter aqui um desempenho avançado, um desempenho legal dentro da máquina. Aqui nesse caso, diferente da memória, não é só encaixar, tá, gente? Vocês vão ter que instalar a placa e instalar os drivers, que seriam o quê? Os programas que vão fazer funcionar corretamente a placa de vídeo no seu computador, tá certo? Não adianta aqui, olha, só encaixar a placa e esperar que funcione tudo sozinho, tá certo? Às vezes pode acontecer, olha, na instalação que você faça, você conecte lá o vídeo do seu monitor na entrada que você encaixou a placa e o computador nem apareça a imagem nessa placa. Ou seja, você vai ter que utilizar a entrada on-board do seu computador com o vídeo normal, configurar a BIOS para que a placa de vídeo inicie o vídeo do seu computador, e aí com isso, quando o computador subir o sistema normalmente, aí você vem e acrescenta aqui, olha, e instala os drivers, tá? Os drivers da placa de vídeo. Então a gente tem aí algumas marcas, né, aí no mercado de placas de vídeo. Assim, eu não vou dar detalhes aí referente quem é melhor, quem não é e tal, mas só uma orientação, né, que você acrescentando uma placa de vídeo no seu computador, você consegue também melhorar o desempenho da sua máquina, tá certo? Além da memória RAM. Às vezes você pode optar um dos três, ou você pode optar as três opções, que é a terceira que eu vou colocar aqui agora, essa segunda, certo? Então vejam,
Aqui, nessa questão, drivers, instalem sempre corretamente, senão não vai funcionar a placa de vídeo da maneira correta e o seu computador não vai apresentar aquela velocidade esperada, tá certo? Se comprar uma placa de vídeo muito forte, talvez você tenha que trocar a fonte do seu computador, colocar uma fonte de watts reais. Então, uma dica, toma cuidado com esse detalhe, beleza? Bom, vamos lá. Então a placa de vídeo, para a gente poder encaixar e desencaixar, eu demonstrei aqui para vocês a memória em seguida, né? Agora a gente vai colocar a placa de vídeo. A placa de vídeo, primeiro identifique na placa-mãe onde se encontra o encaixe, ok? O encaixe da placa de vídeo geralmente vai ser esse aqui, que é o principal, chamada de PCI Express. Mas existem placas de vídeos que podem ser encaixadas nessa outra entrada, que é chamada somente PCI, tá certo? Bom, a placa de vídeo, olha, demonstrar aqui para vocês, ela tem um corte da PCI Express, da entrada. Ela tem um corte bem aqui na frente, né? Olha, em direção à parte traseira do micro, ok? Ó, vocês vão encaixar ela desta forma aqui, ok? Desta forma. Porém, alguns gabinetes eles têm aqui uma trava, né? Olha, que vocês podem ver. Elas vão ter que devem ser retiradas para fazer o desencaixe, ok? Para fazer o encaixe ou desencaixe. Retirando. Posicione a placa de vídeo. Aqui no meu gabinete, ele tem uma entrada que bloqueia, né, o encaixe, porque ele nunca foi retirado, mas a gente pode tirar essa tampa aqui sem problema nenhum e vir aqui com a placa de vídeo. Olha lá, empurra para baixo, ok? Em seguida você vai parafusar essa placa de vídeo nessa área aqui, para a placa de vídeo não desencaixar, não causar nenhum tipo de mau contato, ok? Colocou, posiciona novamente a tampa para fixar, fechar bem fechar bem aqui, parafusa novamente e a placa de vídeo já estará encaixada, ok? Não esqueçam que a placa de vídeo, vocês vão encaixá-la, porém quando o sistema iniciar ela vai ter que ser instalada. Agora, vamos lá, próximo item para a gente melhorar o desempenho do computador. Aqui, qual que vai ser? Vai ser o HD. Mas como assim? Meu computador já tem, né? Meu computador já tem um HD, lógico. Ele tem que ter um HD porque é lá que vai estar instalado todos os programas, os sistemas, onde vai estar todos os seus documentos da máquina. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: existem alguns HDs que possuem aí uma velocidade diferenciada dos HDs que a gente conhece, né? Os HDs tradicionais que são instalados dentro da máquina. A gente tem aqui um HD com base em um disco. Desenho básico, só para vocês poderem ter uma certa noção do que eu estou falando. Então aqui, olha, você tem um HD com base no disco. As gravações são feitas por uma agulha, a leitura e gravação, né, das informações são feitas por uma agulha, parecendo aí, quem tiver a oportunidade de abrir um HD
Não novo, né? Porque se você abrir, estragou, viu? Não abra um HD novo, ou que você esteja usando, somente abra um HD quebrado. Então aqui você tem um HD tradicional. E nós temos aí um outro HD no mercado, que é o HD à base de chips. Vocês não vão ver dessa forma porque isso aqui é uma imagem dele aberto, tá? Basicamente. Isso aqui é chamado de HD sólido. Ok? HD sólido, ou conhecido também como SSD. HD SSD. Certo? Esse HD SSD, ele vai trazer um desempenho na leitura e gravações das informações, onde vai fazer com que o seu computador tenha uma velocidade, mude, né, praticamente a velocidade de ligar, desligar o computador, usar o programa, ou seja, você consegue obter um desempenho muito satisfatório somente trocando o HD, tá certo? Se o seu HD tradicional ele não está bom, aconselho aí vocês, para verificar essa questão de vida útil da máquina, para ver se ele está legal ou não, utilizem esse software aqui, ó, HD Sentinel. Baixem esse programa do site da própria empresa que desenvolve o software, tá? HD Sentinel. E instalem, vocês vão conseguir ver a vida útil do seu HD. Em um notebook, né, você tem aí, às vezes, um problema que é de costume você ver aí nos aparelhos devido ao mau uso que as pessoas fazem, de um problema recorrente no HD. Às vezes a vida útil dele começa a decair por causa do mau uso. E aí você começa a ter um atraso na gravação e na leitura das informações. E aí, fazer o que? Trocar, né? A função específica é trocar. Tentar reparar o HD praticamente, às vezes, usando inúmeras ferramentas, pode ser que não resolva. Então, trocando o HD somente vai funcionar. Ou, na hora de trocar, já aproveitem e instalem aí comprem, né, um HD sólido em um notebook. Em PC também. O mesmo HD sólido que você usa no PC pode ser utilizado no notebook, tá? No entanto, qual a diferença aqui, né? Porque todo mundo não usa esse, se esse aqui é mais rápido, melhor, mais bacana, justamente por causa disso, ó. Preço, tá? Preço. Os megabytes do HD sólido são muito caros, né? Então, para vocês terem uma ideia em relação aos preços, hoje aí no mercado, você encontra um HD de 500 GB, 500 GB, hein, gente? 500 GB, por 200, entre 250 a 300 reais. Um HD novo, tá? Dependendo aí do local, se você for comprar pela internet, você encontra mais barato aí pelos sites do Mercado Livre e tudo mais. Mas se você vai numa loja física, próximo aí, nos bairros, vocês vão encontrar aí por essa média de preço. No centro da cidade aí, alguma coisa, pode ser que vocês encontrem um pouco mais barato, né? Numa faixa de 220 reais, mas não é muito garantido, porque as peças de informática, a maioria às vezes são cotadas a dólar, e se o dólar está caro, já sabe, né? As peças vão ficar mais caras. E agora o HD sólido. O HD sólido, hein, gente? Ó. O HD sólido, um HD de 120 GB, vai custar mais ou menos esse preço aqui, ó. Eu estou mostrando para vocês. Um HD de 120 GB sólido, hein?
120 GB sólido vai estar nessa média, de 250 a 300 reais. Então vejam, é muita diferença, né? Para você ter um HD pagando pelo mesmo preço, o que vai acontecer? Você tem aqui 500 GB e 120 GB. Vai depender do que na hora dessa escolha desse disco, né? Desse HD que você vai estar comprando. Vai depender da quantidade de informações que você tenha na sua máquina, tá? Se você utiliza o computador para fazer trabalhos e logo já apaga esses documentos, né? Você nunca fica com o HD cheio com informações, então pode ser que esse HD de 120 ele seja funcional para você, né? Você vai utilizar 120, às vezes pode até sobrar ainda. Porque aqui, olha, lembrando, hein, não é 120 GB para você usar. Você vai instalar o sistema operacional, vai instalar os programas que você precisa. Então, provavelmente aqui, olha, 50 GB já era. Tanto aqui, tanto aqui. Então, provavelmente aqui você vai ter 50 GB ocupado, 120 GB não é uso. Você vai ter aproximadamente 109 GB de utilização. Então, aqui você vai ter sobrando uns 60 GB por aí, né? Fora o conteúdo que você já vai ter no computador. Então, se você é uma pessoa que não utiliza o computador para guardar, armazenar todos os seus arquivos dentro da máquina, então provavelmente, né, você vai fazer um uso legal aqui do HD sólido. Agora, se você guarda muitos conteúdos, vídeos, fotos, você faz uma armazenagem aí, né, faz o uso do espaço livre do HD, então provavelmente você terá que comprar um HD tradicional. Ou você pode comprar aqui um HD SSD maior. Porém, o valor é mais caro que esse aqui, tá? Então, um HD de 500 GB sólido, ele está em torno de 600 a 800 reais, dependendo da marca. Então, nesses casos, né, você que está pensando em aumentar o desempenho do seu computador, economizando, né, barateando o custo, já não vai ser tão ideal essa escolha, tá? Comprar um HD de 500 GB sólido para modificar aí, aumentar o desempenho do seu computador. Então, provavelmente essa quantidade de gigas já vai ser suficiente. Agora, você pode fazer também assim. Se o seu HD estiver bom, você que passou o HD Sentinel no seu HD, verificou que o HD está 100% com a sua vida útil, e você ainda assim quer continuar melhorar o desempenho do seu computador, o que você pode fazer? Não mexer nesse HD, deixar como ele está, tá certo? E fazer o que é o seguinte, comprar um HD de 120 GB sólido e fazer a instalação do seu sistema todo nele. Na hora de colocar os dois HDs para trabalhar junto, isso num computador, você terá que colocar como principal lá na BIOS, na configuração da BIOS, este HD, tá certo? O HD sólido, porque senão você não vai conseguir subir o sistema com o HD que você tem aqui adicionado recentemente, né? Que seria esse HD sólido. Como vai ser dois HDs que vão possuir sistemas operacionais, vai haver a necessidade de escolher aí qual HD vai iniciar o seu sistema operacional, tá certo? Veja, se você acrescentar o HD e fizer todo esse processo e não mexer nesse aqui, provavelmente o sistema vai subir nesse HD antigo, tá certo? Então tome muito cuidado. Então aqui, olha, eu dei uma ideia de que vocês vão usar 60 GB, vocês vão ter livres aí para utilização do seu HD sólido. Aqui no HD tradicional, você vai ter uma média de 400 GB de uso, porque 50 GB, como eu já falei aqui, vai ser ocupado com os programas, com o sistema operacional do seu computador.
Então provavelmente você não vai utilizar, lógico, os 500 GB que vem estipulado na embalagem, né? Bom, agora é a nossa vez do HD. O HD ele ficará nessa parte aqui, onde eu estou identificando aqui com as minhas mãos. Essa parte seria a parte inferior, né, do gabinete. E você vai ter aqui junto, próximo à frente do gabinete, os locais para o encaixe do HD. O HD você tem aqui, olha, reparem, o cabo SATA e a conexão dele vem daqui para a placa-mãe. Reparem aqui. Tá ok? O encaixe dele é simples. Você não vai ter dificuldade nenhuma, ó. Reparem aqui. Estão vendo? Ele tem uma espécie de na ponta dele você tem uma espécie de um L. Uma trava pequena, justamente para você evitar de encaixar errado. Tudo bem? Posiciona corretamente o encaixe. Aqui na parte do HD a mesma coisa, tá certo? Só encaixar. Não esqueçam do cabo de energia. Como eu dei a dica aqui para vocês conectarem um HD sólido, né, um HD mais rápido, esses encaixes eles serão idênticos, tá? Tanto a parte do cabo SATA, de energia, quanto o cabo de dados. Porém o HD não vai ser igual a esse que vocês estão vendo, vai ser um HD bem mais fino. Eu vou colocar uma imagem dele aqui, porque eu tô sem ele fisicamente para mostrar para vocês, tá certo? Mas é isso aí, o encaixe do HD. Só para concluir então, né, essa questão do desempenho, vamos lá novamente, né, a relembrar aqui o que a gente acabou de ver em passos bem rápidos, a forma de melhorar o desempenho do computador utilizando peças, tá? Mexendo com o nosso hardware do computador. Então a gente vai mexer com a memória, nós vamos mexer com a memória, a placa de vídeo e o HD, tá certo? Então são as três peças que nós vamos utilizar nessa questão dessa videoaula, né, que a gente está vendo aqui para melhorar o desempenho do seu computador. Aquele computador, lembrando, que é antigo e que você agora não vai ter aquela necessidade de comprar um outro, né? Às vezes você está pensando aí, vai gastar R$1.500 num computador novo. Aqui você pode ter um gasto menor e utilizar o computador aí nos seus próximos longos 2 anos ainda, tá certo? Porque imagina o seguinte, o computador hoje, se você utilizou ele uma média de 5 anos, pode ter certeza que você fez um bom uso dele, sem trocar peça nenhuma. Pode ter absoluta certeza, porque hoje as peças estão muito descartáveis, né? E na nossa área de informática, né, que a gente vê aí cotidianamente, praticamente a cada 6 meses, 1 ano, você já tem uma reciclagem dessas peças, você já tem modelos, marcas não digo, mas modelos diferentes que são lançados e vão substituindo aqueles que já estão no mercado. Então, por exemplo, um computador que você tem de 1 ano, ele provavelmente na hora que você for comprar algumas peças, algumas questões vocês podem não encontrar, né, novamente. Por exemplo, processador, placa-mãe, pode ser que você encontre uma compatível, uma idêntica você já não encontre mais, tá certo? Mas fonte, placas de vídeo, memória e HD são peças padrões de encaixe e que vocês vão poder tranquilamente modificar as configurações de sua máquina gastando
gastando, tendo um custo baixo aí para você poder, não vamos falar gastando, né? Vamos falar em investimento, tá? Porque você utilizando aí um X valor para você conseguir utilizar o computador por mais 2 anos, provavelmente seria um investimento legal, tá certo? Um valor bem aplicado, porque vai acabar com aquela questão que você tem de ligar o computador, desligar, usar e apresentar aquela lentidão, aquela forma de agarrar o sistema operacional, parece que não está caminhando, tá? Então vejam, só resumindo em questão de valores, a memória RAM ela vai estar em torno de 80 a 120 reais. Uma placa de vídeo ela está em torno de 120 a 50 reais. Uma placa de vídeo simples, tá? Tomem muito cuidado aqui. Dica de novo, lembrando, se vocês forem comprar uma placa de vídeo muito forte, uma placa de vídeo com desempenho, memória, taxa de bits, né? Aquela memória, aquela placa de vídeo estrondante, tome muito cuidado porque pode ser que sua placa-mãe não suporte. E outro detalhe, você vai ter que trocar a fonte do seu computador, tá certo? Vai ter que colocar aí uma fonte de watts reais. Então por isso que eu estou falando aqui de uma placa de vídeo simples, tá? Para vocês não terem a necessidade de ter um outro gasto com algum outro equipamento, tá ok? Então 120 a 150 reais. E o HD em torno de 250 a 300 reais. Somando isso aqui, vamos ver quanto que dá, para vocês verem quanto, se for utilizar essas 3 peças para melhorar o desempenho da sua máquina, quanto que você vai gastar com peças, tá? Se você é um técnico, é alguma coisa, você já pode fazer esse trabalho aí sem a necessidade de um profissional. Agora, se você precisa de um profissional, de um outro técnico aí, provavelmente você vai estar gastando aí uns 150 reais a 200 reais para fazer aqui a instalação desses equipamentos aí, tá certo? Vamos lá. Então aqui a gente tem, vamos pegar as peças iniciais mais baratas. Então a gente tem 15, 3, 4. Então olha, 450 reais em relação às peças. Você vai estar investindo para ter um computador mais rápido para utilizar uns 2 anos ainda, tá certo? Lembrando, olha, quem tem processadores aí Celeron e Sempron, às vezes serão as pessoas que mais sentirão diferença nessa hora, tá? Porque eles são processadores de uma linha básica e realmente assim, conforme vai passando o tempo, esses processadores eles não conseguem ter a mesma eficiência a quantidade de anos atrás que vocês compraram aquela máquina, tá? Lembrando, por que não consegue? Porque o sistema vai atualizando, né? Os programas vão ficando mais pesados para um código maiores para serem processados, então vão falando que o computador fique mais lento, né? Se não houvesse as atualizações, provavelmente ele não teria numa mesma eficiência de quando você comprou, mas há necessidade de atualizar, porque às vezes pode acontecer um erro dentro de um sistema operacional e ele tem que ser corrigido. Para ser corrigido, será feita uma atualização do sistema operacional. Tomem cuidado para quem utiliza aí sistemas operacionais não originais, né? Porque provavelmente vocês não poderão atualizar o sistema e poderão estar previamente correndo algum tipo de risco, né? Caso vocês não atualizem o seu sistema operacional. Porém, não quer dizer que será obrigado a comprar um original, né? Não que eu queira dizer aí em relação à pirataria, essas coisas, mas vejam, processadores Celeron, então seria da marca Intel, e a AMD da marca Sempron.
tá certo? Ou Sempron, da marca AMD, Celeron, da marca Intel, tudo bem? Então vejam, basicamente seria esse nosso discurso, essa nossa videoaula, para trazer aqui a atenção desses 3 aspectos interessantes, né, para melhorar o desempenho do seu computador. Beleza, pessoal? Então, olha, se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha aí no vídeo, compartilha ele nas redes sociais, Facebook, onde vocês conseguirem, tá? E valeu, obrigado. Próxima videoaula eu vou trazer aqui para vocês uma explicação sobre melhoramento, né, do desempenho da máquina utilizando somente software, tá? Não é algo assim que vamos dizer que vai melhorar muito o desempenho da sua máquina, porém vai ajudar, tá certo? Mas a primeiro instante, nessa parte física, você tem uma grande e notável diferença no desempenho, tá certo? Porque o software é aquele software que você vai fazer uma limpeza, vai fazer algo do tipo para melhorar aí a máquina, porém, né, não é 100%, acredito eu que deve melhorar uma média de 15% também do seu computador, mas aqui você consegue obter um desempenho muito melhor, tá certo? Muito obrigado, valeu!